Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Veia, empreendedorismo, vendas e alta performance. Vocês encontram por aqui, sempre trazendo os maiores especialistas do mercado. Hoje não é diferente, estou aqui com o Léo Ávila, o cara foi o fundador da Olympus, uma plataforma que conectava pequenos lojistas a fornecedores com mais de 500 mil lojas criadas. Léo, seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de bater um papo com um cara como você, empreendedor de verdade, que tem jornada, que tem resultado. Se apresenta pra galera aqui pra gente continuar o papo. Pô, fechado. Bom, prazer aí, pessoal. Meu nome é Léo Ávila, eu tenho 23 anos. Hoje eu sou dono da Olympus, né? Acabei de vender a Olympus para um grupo americano. Mas basicamente hoje a Olympus a gente cria loja para quem tá começando no e-commerce. Então a gente dá essa ajuda nesse primeiro pontapé para você começar de fato ali no e-commerce. E hoje a gente é o maior parceiro mundial da Shopify, né? Para quem não conhece aí, a Shopify hoje é a maior plataforma de e-commerce do mundo. E hoje a gente é o maior parceiro mundial da Shopify. Já foram mais de 500 mil clientes aí, mais de 500 mil lojas criadas. Então, muito feliz aí de trazer um pouquinho, de compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente foi adquirindo aí ao longo do tempo com vocês. A gente vai começar aqui entregando para você aqui um brinde do nosso patrocinador oficial, que é o E-Commerce na Veia. Com todo carinho aí, dá uma olhadinha, ver se você curte. Pode abrir? Lógico, né? Pra sim, você, hein? cara. Gostei, vou começar a vir mais em podcast. Pô, massa, hein? Essa canequinha maravilhosa aqui do E-Commerce na Veia, pra você tomar aquele café. Bora. Bora. Pulseira. Uma pulseirinha do E-Commerce na Veia também. Aí sim. E Napoleão Hill. Mais esperto que o diabo. Não sei se você já leu esse livro, mas é um livro assim que eu recomendo para qualquer pessoa que está iniciando, que precisa, quem sabe, virar a chave de comportamentos, mindset, e vai te ajudar com certeza nas áreas da tua vida aí. Pô, Bora começar aqui, Léo. Simbora. Eu gosto de começar sempre pelo final. Eu queria entender hoje o que é a Olympus, né? Você até deu spoiler aqui, você vendeu e a gente vai falar sobre isso, né? O empreendedor criou um negócio e conseguiu fazer essa saída, essa venda e ainda está atuando dentro do negócio. Isso é curioso e eu acho que vai ajudar muita gente também. Mas quem é a Olympus, né? Hoje no mercado, o que ela já fez, o que ela faz? Foi comprada pela americana Zendrop. Bom, continua aí, bora soltar. Show. Tá, vamos lá. Bom, hoje a Olympus acabou virando, né? A gente acabou pivotando para uma inteligência artificial de criação de loja. Então, o que a gente começou a perceber ao longo do tempo? No início, hoje a gente ainda né? Esse parceiro americano é o fornecedor. O que a gente fazia, né? Simples, resumindo. A gente tinha 200 mil produtos, né, em que a gente conectava os fornecedores, e aí qualquer pessoa podia vir dentro da nossa plataforma e começar a vender um desses produtos. Então, sei lá, por exemplo, eu tenho essa água aqui, eu tinha o estoque dessa, né, eu tinha um contato com os fornecedores, e outras pessoas, uma pessoa que estava querendo começar, não tinha grana, né, para investir no estoque, ela poderia vir na nossa plataforma e começar a vender essa água. E quando ela vendesse, o Joãozinho entrou no site dela, foi lá e comprou essa água, ela ia lá na Olympus e a Olympus enviava direto para o cliente final. Só que o que a gente começou a perceber ao longo do tempo? A maioria dos nossos clientes não vendiam, não conseguiam ir para frente porque eles não tinham uma loja, eles não conseguiam ter uma loja. Então não adiantava de nada eu ter o produto, eu fornecer ali, sendo que as pessoas não estavam vendendo. Então o que a gente começou a fazer cara, como que a gente ajuda as pessoas e facilita da forma mais simples possível para elas começarem a vender, para elas terem a loja pronta e começarem a vender. E aí, como a gente sempre foi muito próximo da Shopify, a gente descobriu que, na média, aqui no Brasil, as pessoas levavam 22 dias para publicar a loja delas. Então, ou seja, ela começou hoje, daqui 22 dias ela estava publicando a loja dela. E aí o que a gente percebeu foi, como é que a gente faz para encurtar esses 22 dias? E foi aí que a gente desenvolveu, né, a nossa inteligência artificial, em que basicamente a gente cria a loja para o pessoal em apenas 12 minutos e ela já está pronta para começar a vender. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de produtos, né, disponível para o pessoal vender. E aí, depois desses 12 minutos, ela já está pronta ali para começar a fazer as primeiras vendas. Foram mais de 500 mil lojas? Isso. E aí hoje no início a gente fazia manual, né? Então a gente começou a fazer nas lojas ali na mão mesmo. A gente chegou a uma época que a gente teve 120 designers espalhados ali pelo Brasil, porque um cliente queria comprar, a gente tinha que ir lá e criar a loja para o cara, tinha que fazer os banners, identidade visual e tudo. Depois a gente falou assim, cara, não tem como escalar mais. Chegava uma época que a gente tava fazendo ali 1.000, 2.000 lojas por mês, já não dava mais para um designer fazer aquilo ali na mão. E foi aí que a gente deu o próximo passo. Isso que ano, mais ou menos? Isso foi em 2021. Eu acho importante até trazer aqui, porque quando você fala de drop, o drop foi caracterizado um pouco como o informal, como amador e tal.
E a gente tá falando aqui de algo muito mais robusto, né? Você tá falando que a Olympus chegou a ter 120 colaboradores, não é isso? Sim, a gente teve 120 Então, a colaboradores. empresa de tecnologia, imagina uma empresa de tecnologia, falando de indústria, seria como se fosse uma indústria de 500, talvez de 1.000 funcionários. É uma Exato. proporção mais ou menos assim. Exato, a gente chegou a ter 120 pessoas, e aí depois, obviamente, eu fui aprendendo, né, ao longo do tempo, ali fui encurtando, fui tentando ser o mais enxuto possível, mas a gente escalou bastante, a gente teve um negócio bem sólido, tanto é que depois, no final, a gente vendeu para o maior concorrente nosso, um grupo americano, que chama Zendrop, que basicamente é o quê? Eles são os fornecedores, então eles têm os produtos, eles têm um galpão lá na China, gigantesco, são mais de 200 mil metros quadrados o galpão deles, né? E aí hoje são mais de 1 milhão de produtos que a gente oferece, de mais de 42 nichos diferentes, e aí a gente só juntou um no outro, né? Eu crio a loja para pessoa, preparo, já coloco os produtos, e aí quando as pessoas vendem, eles processam os pedidos via Zendrop hoje, então meio que a gente Isso, juntou Estados os Unidos dois. ou mundo? Não, mundo. Hoje em Mundo. dia já é o mundo inteiro. Cara, que loucura. E o visto de você até me deu um estalo aqui sobre uma ideia de negócio e tal que eu vinha trabalhando. Mas a gente vai contar isso em outro momento aqui durante o podcast. Muito interessante, né? E eu vi essa história de você. A gente vai detalhar, inclusive, esse fato da venda do negócio, que é algo que eu passei também. Quero compartilhar meu case e, quem sabe, ouvir sua opinião, né, sobre isso. Eu acho que a gente poderia começar aqui, Léo, quem sabe você contando um pouco da sua trajetória. Porque, poxa, hoje é os grandes números, né? O que é a Olympus hoje. Mas e lá atrás, como o Léo, de onde que o Léo é e como ele começou no mercado, como ele começou a empreender? Eu acho que é sempre interessante ouvir esse lado do empreendedor. Show, massa. Bom, eu falo assim, eu costumo brincar, né? Eu comecei a empreender muito cedo, que eu sempre morei com a minha avó, né? Eu não tenho pai, e aí minha mãe passava o dia fora, o dia inteiro trabalhando, sustentar a casa, e minha avó, ela não sabia que era empreendedora, mas ela sempre começou empreendendo, ela era salgadeira. Então eu sou de BH, né, pessoal, eu sou do Barreiro. O que tem nasci naquela no terrinha Barreiro. de BH aí, Pô, velho? Como é tem ouro, né? Como Cheio tem de empreendedor. empreendedor e da área de tecnologia, Da área né? de tecnologia, É tipo muitos. Vale Suíço do Brasil. Lá eles chamam de São Pedro Vale. Não, São Pedro Vale não. São Pedro Vale, que é um dos bairros lá. Falando com o São Pedro Vale, acho que é isso mesmo. Acho que é uma coisa assim. Tem um nome lá em BH, que é um polo ali, como se fosse lá nos Estados Unidos, né? Curioso isso. E aí eu comecei a empreender, né? Eu nasci ali no Barreiro, é como se fosse Osasco aqui de São Paulo, né? O pessoal sempre é o mais afastado ali do centro mesmo de BH. E eu sempre comecei muito cedo com minha avó me empurrando pra vender doce na escola, né? E eu sempre fui uma pessoa tímida, você tava comentando aqui também que você era um pouco tímida. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E eu comecei a gostar de vender, não por causa de grana, não por causa disso, mas por causa que eu era obrigado a vender, então não tinha como eu ser tímido mais. Eu tinha que vender ali, minha avó me entregava 50 alfajor por dia ali, eu tinha que sair e vender na escola, isso com 8 anos de idade. Então eu comecei muito cedo e eu comecei a gostar daquilo porque, putz, eu deixei de ser tímido porque eu tinha que vender ali todos os dias. Então eu vendia o que eu não vendia na escola, eu tinha que ir na rua vender pra acabar de vender. Eu não podia voltar com nenhum alfajor sequer, senão minha avó me lascava no couro. E aí, depois mais ou menos ali com 15 anos, né? Foi até interessante a gente... o primeiro livro, eu até postei, né? A gente tava no G4 Club semana passada. O primeiro livro que eu li na minha vida foi do Rony, da Reserva. O Rony tava lá dando uma palestra pra gente no G4 Club. E a minha primeira empresa mesmo, eu sempre fui de vender coisas assim, mas quando eu vi que aquilo era empreender, lendo o livro do Rony, foi uma marca de roupa. Então eu comecei imitando o Rony, literalmente imitando a Reserva. A gente tinha várias estampas ali, e aí a gente saía colando, e eu abri ela com mais ou menos uns 15 anos de idade. Em vez de colocar o pica-pau, colocou um falcão? Não, era um Flamingo. Um Flamingo? Era um Flamingo. Essa marca chamava Legado. Ainda existe essa marca, eu também passei ela pra frente. Essa eu não vendi, não foi tão gloriosa assim, não, essa empresa. Eu acabei tendo que passar pra frente ali, porque a gente tava falindo, mas eu vou chegar lá. E aí, beleza, comecei a vender as camisetas, e aí como é que era? Eu vinha aqui pro Brás, de uma vez por semana, ou de 2 em 2 semanas, catava ali sacoleiro mesmo, saía pegando um tanto de roupa, ali no Brás, 5 horas da manhã, lotado, formigueiro ali, só de lembrar já me dá até arrepio, nunca mais eu quero passar nisso de novo. Mas na época, cara, eu amava aquilo ali, eu falei assim, cara, tô vindo aqui pra São Paulo, pra gente era assim, a gente de BH, São Paulo, cidade grande, tô vindo aqui pra conhecer tudo, chegava aqui milhões de pessoas ali, só no Brás ali mesmo. Comecei a trazer roupa, comecei a vender roupa, e aí durante uns 2 anos, mais ou menos, só empurrando ali a marca, né, óbvio que eu nunca fui desistindo, né, mas a marca não crescia de jeito nenhum.
Até que entrei pra faculdade, eu entrei na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e aí eu tive um estalo, né, vindo ali muito do que o Rony passava também, de criar um diferencial na marca, e eu transformei essa marca numa marca universitária. Então, ao invés da gente ser uma marca que atendia todo mundo, a gente começou a fazer o uniforme. Sabe aquele uniforme que vem escrito, o curso? Sim. Só que a gente começou a fazer com tecido bom, a gente começou a fazer com estampa Isso legal. era alegado. Isso era legado, exatamente, era a marca universitária. E depois ela até virou Legado College, né? Que era reforçando isso. E aí a gente começou a crescer, a gente começou a dar mais certo, a gente nichou, a gente era público universitário, vendia pras atléticas, a gente começou a fazer roupa pra esses esportes, pra esses eventos universitários que rolam aí espalhados pelo Brasil. E aí começamos a crescer, começou a dar super certo. Só que eu entrei num grande desafio, que era o quê? Cara, eu ficava 80% do meu tempo cuidando de problema. Porque roupa, não sei se você já mexeu com roupa, mas, cara, roupa são inúmeras variáveis, né, que podem acontecer. E aí problema de tecido, o tecido veio com a cor errada, problema na costureira, que ela foi lá e costurou errado, problema no cara do silk, que foi lá e silcou errado, problema que a traça foi lá e comeu o seu estoque. Então era assim, o tempo inteiro resolvendo problema, e eu não conseguia focar no que eu mais gostava, que era vender. Isso era quando? Isso foi em 2017. 2017, exatamente, 2017. E aí eu não conseguia, tipo, focar no que eu mais gostava, que era vender ali mesmo. E aí, eu falei assim, cara, não dá pra ficar focado aqui no operacional, eu preciso ir focar em vendas, preciso descobrir um jeito de resolver esse problema. E aí foi nessa época que eu conheci o modelo de dropshipping. Né, na época ainda, pô, o dropshipping começou mesmo nessa época, em 2017, aqui Isso no no Brasil. Brasil, né? Mas Isso no lá Brasil. fora... Lá fora já existia, lá fora mais ou menos 2012. 2012. Hoje a gente tem um parceiro que é o maior dropshipper do mundo, ele começou em 2012. Ele vendia na época o curso dele em CD, ele mandava CD pra galera. Lá, então, mais ou menos nos Estados Unidos deve ter sido por aí, 2012. O dropshipper que a gente conhece hoje. Só que, quando eu conheci o dropshipping, eu só conheci o modelo, que era basicamente o quê? Eu vendi um produto sem ter o estoque. Então, o que eu fiz? Eu já vinha muito para São Paulo, fui para 25 de março, procurar um produto, eu deixei meio que de lado a marca universitária, né? Falei assim, putz, preciso resolver esse problema, eu preciso focar em vender, cara. Não dá mais para eu perder 80% do meu tempo resolvendo pepino do dia a dia ali de problema com estoque, né? Eu preciso focar em venda. E aí, descobri esse modelo de dropshipping. Na época, eu falei assim, ó, vou testar inicialmente com a outra marca, outra coisa. E aí, eu encontrei uma esponjinha, não sei se você conhece a Fóreo, mas a Fóreo é uma esponjinha, é para as mulheres, Sim. de limpeza da pele. Uhum. E era uma esponja, na época, tava chegando aqui no Brasil, ela era R$1.000 aqui no Brasil. Acho que hoje ainda é isso aí. E eu encontrei uma paralela, uma concorrente, que a qualidade era a mesma. Eu olhei uma pro lado e falei, pô, é a mesma coisa esse produto aqui. E o pessoal lá na 25 de março tava vendendo a R$17. Eu falei assim, cara, peraí. Se eu pego esse produto aqui, R$17, tiro foto dele, faço tudo certinho, subo no meu site, eu subi na época R$97, e começo a vender isso aqui, vai ser estouro. Eu só tenho que vender, eu já sabia fazer marketing, eu já sabia ali rodar anúncios ali para um e-commerce, né? Porque eu tinha a marca de roupa que a gente vendia online também. E aí comecei a fazer dropship do modelo tradicional, que era o quê? Eu vendia, aí eu esperava acumular na semana ali os pedidos, ia correndo para 25 de março, comprava o estoque, eu era lá de BH, né? Comprava o estoque inteiro, então, sei lá, vendi 100 unidades na semana, comprava essas 100 unidades já com o dinheiro que eu recebi, e aí eu ia despachando para cada um dos clientes. Então, assim, demorava um tiquinho para chegar? Demorava, né? Porque, pô, eu tinha que esperar, não dava para eu ir todo dia para São Paulo. Eu tinha que ir de um em uma semana, não tinha dinheiro para passagem. Então, eu ia de um em uma semana, fazendo, chegava, na hora que acumulava todos os pedidos, começava a despachar pro pessoal. E eu comecei fazendo dropshipping assim, porque isso é dropshipping, né? Dropshipping é você vender um produto sem você ter o estoque desse produto. Só que hoje é muito mais fácil, hoje é com um clique. Com a gente, você, com um clique, você faz dropshipping. Eu tinha que viajar. Eu tinha nessa que fazer época, tudo. você... então, não necessariamente era um dropship, você fazia a venda e você pegava, retirava o produto e entregava. Então, não sei como se define, porque o dropping, mais conhecido, pelo menos por mim, é quando você, principalmente, pega um fornecedor, uma fábrica lá na China, um distribuidor na China, você conecta através de uma ferramenta no teu site, e aí esse despacho acontece da China diretamente para casa do cara. Originalmente é assim que eu entendo, e que a maioria de nós, com certeza, deve entender o dropshipping, né? O dropshipping é isso, assim, esse foi o dropshipping que popularizou. Mas se você olha assim, o que significa dropshipping, é isso. Dropshipping é você vender um produto sem ter o estoque. Hoje é muito fácil de fazer. Agora, naquela época, era tudo manualmente.
E aí depois eu comecei a evoluir com o meu fornecedor, de falar assim, cara, e se eu só te mandar uma tabela de pedidos? Porque o fornecedor não queria vender, ele não queria fazer dropshipping. Eu chegava pra ele e falava assim, cara, vamos fazer dropshipping? Ele, não. Aí eu, e se eu te mandar uma planilha toda semana, na verdade todo dia, com os meus clientes, e você só envia pra cada um desses clientes? Ah, isso é dropshipping? Então vamos fazer. Que na época não entrava na cabeça deles o que era dropshipping. E aí comecei a fazer dropshipping tradicional, e aí depois eu conheci esse modelo tradicional, né, do dropshipping, que foi até com um dos sócios meus, um antigo sócio meu, mas enfim, continuando. E aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, não é possível que nesse modelo aqui, eu só tenho que preocupar em vendas. Era tudo que eu pedi pra Deus, de fazer. Pô, eu não aguentava mais a minha marca de roupa, porque eu não conseguia focar em vendas, eu tinha que focar em estoque, tinha que focar em logística, em entregar tudo. Enquanto do lado de cá, nesse modelo de dropshipping, era a coisa mais simples do mundo. E aí, comecei a escalar, e aí, como tudo na vida, nem tudo são mil maravilhas, né? Nem tudo são flores. Exatamente, nem tudo são flores. Comecei a enfrentar problema de que não tinha uma plataforma pra fazer isso, então era tudo feito de forma manual. Então, o meu fornecedor, ele gerava etiqueta pra despachar de forma manual, então dava um trabalhão. Ele tinha que gerar nota fiscal de forma manual. Nessa época, então dava o teu trabalhão. fornecedor era nacional? Era nacional, era 25 de março. 25 de março. Era uma lojinha ali da 25 E o cara de março, despachava direto pro teu cliente. direto pro meu cliente. Porque assim, muita gente julga no mercado de e-commerce hoje, né? O drop. Eu não sei como definir isso, mas o pessoal dá uma julgada assim, como muito Total. amador, como muito informal, como algo que não é escalável e tal. E concordo, tá? Eu vou trazer assim, eu sou o cara de dropshipping e eu concordo que o dropshipping não é um modelo a longo prazo, tá? Eu sempre falo isso, todo mundo do meu mercado sempre me critica muito, porque eu bato muito no drop. Primeiro porque a galera do mercado acabou queimando muito, então teve muito influenciador aí que tava dando golpe, né, pra dizer outras palavras. Literalmente. Então, literalmente. E pra mim o drop, ele é daqui a pouco eu vou explicar, mas pra mim o drop são só em 2 momentos, tá? Que a gente faz. A gente sempre recomenda pros nossos clientes fazer drop em apenas 2 momentos. De resto, cara, é o e-commerce tradicional mesmo, que é o que a gente acaba pregando. E óbvio que, se possível, que você faça um cross-docking, né? Que pra mim é a evolução. Que é o quê? Você tem o estoque da parada, você tem o controle, você consegue criar um brand ali por trás, mas você terceiriza pra outra empresa fazer a entrega. Por quê? Pô, entrega dá trabalho demais. Você sabe muito bem disso. Eu tive muito problema com isso e é uma coisa que eu não quero ter um galpão. Então hoje a gente acaba terceirizando isso. Mas aí voltando lá atrás, na Olympus ali, na Olympus não. Aí na verdade eu tinha legado, tinha essa marca. E aí, cara, comecei, tava ali com 18 anos ali mais ou menos, comecei a ganhar muito dinheiro, aquela coisa ali começou a subir a cabeça, comecei a investir em coisa errada, eu tava começando a investir Com drogas, essas coisas? Não. Não chegou tão fundo assim, não. Mas eu comecei a pegar a grana que eu tava ganhando, cara, e investir em day trade, achando que eu ia ficar multimilionário, sabe aquelas promessas que, se você pega a conta, cara, em 3 anos você vai ficar bilionário. A conta não faz sentido. Vou superar a Apple ano que vem. Ano que vem você tá superando a Apple. Mas na época, eu queria pegar. E aí, antes da pandemia, eu tava com 18 anos, quebrei. Eu tinha a marca de roupa, né? Tinha Legado, a gente já tinha faturado mais de 1 milhão com essa marca de beleza, vendendo tudo. Na Legado a gente também já tinha faturado mais de 1 milhão, mas eu quebrei porque eu investi meu dinheiro todo errado e fiquei devendo 100 mil reais, cara. Com 18 anos. Nossa. E eu falei assim, puta que pariu, velho. Na época, assim, isso foi uma coisa bem interessante que, acho que por eu sempre ter o apoio da minha mãe ali, minha mãe e minha avó sempre me apoiaram muito, nunca foi uma coisa preocupante pra mim, saca? Eu quebrei e como eu sempre li muito, eu via que, todo grande empreendedor quebrou também. Então, pra mim tava muito tranquilo que aquilo fazia parte da minha jornada mesmo ali. E aí peguei dinheiro emprestado com a agiota, peguei dinheiro emprestado com a minha mãe, peguei dinheiro emprestado com a minha avó. E falei assim, não vou pagar essa dívida, segura essa dívida aí de 100 mil, eu vou ter que criar um outro negócio, vou ter que começar uma nova coisa aqui, vai ter que dar certo. E aí comecei através do dropshipping. Então assim, hoje eu sou muito grato do dropshipping, eu abri uma outra marca, a gente abriu uma marca canina, a gente vendia produtos para os pets, né? Também nesse formato de dropshipping, só que aí já estava um pouco mais avançado, eu fazia dropshipping, cara, na época, pela Americanas. Por incrível que pareça. Eu ia na Americanas, comprava um por um, porque não dava mais para eu ficar indo para São Paulo, manualmente. Meu fornecedor não queria mais fazer de forma manual, que precisava de uma plataforma, então eu fazia pela Americanas. Eu comprava o Prime da Americanas, que dava frete grátis para todo mundo. E aí eu entrava numa conta e cada hora eu mudava meu endereço da minha conta, de forma manual. E aí eu colocava o endereço do meu cliente. Então eu comprava na Americanas, eu vendia primeiro no meu site, recebia o dinheiro.
Eu vendia por R$ 97, por exemplo, o produto. Eu sempre trabalhei com essa média de preço. Ia na Americanas, lá tava R$ 20. Tem quantos anos hoje? Quantos anos você tem? Eu tô com 23 hoje. 23. É. Porra, poxa, moleque, cara. Eu Moleque comecei assim. muito cedo ali, desde novo. E aí, cara, eu ia na Americanas, entrava na Americanas, comprava e trocava o endereço e mandava entregar na casa do Joãozinho. Depois mandava entregar na casa da Cleide. Depois mandava entregar... Cada hora eu ia entregando na casa de um fornecedor e eu fazia dropshipping desse jeito. Então eu reergui, eu saí dessa dívida aí de R$ 100 mil, depois eu consegui pagar J. E aí, ó, já tem uma primeira pergunta aqui. Como é que o cara deixava de comprar na Americanas pra comprar com você? Marketing. Marketing. E isso é uma coisa que, assim, pode falar o que quiser do mercado de dropshipping, cara. Mas do mercado de dropshipping e do mercado digital. Mas esse pessoal sabe fazer marketing. Bem colocado, cara. Eu tenho hoje, eu faço um trabalho aqui, um programa de assessoria e consultoria para algumas empresas, né? Então, parte do material que eu tenho são criativos para essas empresas. Então, eu falo, cara, modelos de criativo. Cara, ninguém faz... eu não vejo criativo tão bom quanto o pessoal de dropship. Então, o que eu faço hoje? Eu vou lá, eu gravo esse criativo, salvo nessa pasta do Drive e dou acesso às empresas a esse criativo. Falo, cara, você precisa fazer um criativo com essa nomenclatura, com esse formato, para você performar na venda, para você ter um ROI mais alto, para você ter um ROAS melhor. E ensina muito. Eu tive um evento agora recentemente em Alphaville, do Conversão Digital. Sim. Molecada, cara. O pessoal acho que joga um pouco de pedra, porque é difícil você ver um moleque de 20 anos, 21 anos, faturando alto. A gente sabe que tem muito golpe também, muita conversa fiada no mercado, mas boa parte dessa galera tá mandando muito bem, tá performando. E essa questão da parte de marketing, eu digo de marketing para venda, não marketing para curtida em rede social, marketing para vendas. O pessoal tem a capacidade de fazer um criativo com a copy, com a estrutura, com o storytelling tão bem montado. Eu vi recentemente, Léo, um criativo só puxando rapidinho aqui, de um cara vendendo maquininha de depilar. Sabe aquela maquininha de cabelo e tal? Cara, essa maquininha é muito focada para partes íntimas, por exemplo. Eu falei, cara, como é que o cara consegue fazer um criativo para um nicho black, digamos assim, onde é muito bloqueado pelas plataformas, com tanta maestria? Muito estruturado, muito interessante. Não é aquele negócio chato de você ver que você já pula. O cara te prende no criativo. Então, fazer o marketing, a galera do Drop, essa molecada, faz com maestria e ensina muito. Tem muito o que ensinar pra galera do e-commerce. Fato. Isso é um fato. Assim, falta muita parte de business pra eles, a parte de empresa. Agora, sobre marketing e o marketing voltado pra vendas, cara, é aula. Cada criativo que você vê, eu também sou assim, eu salvo um tanto de criativo e falo assim, como é que o cara pensou em fazer um negócio desse? É impressionante. Pô, mas como é que a galera, ao invés de comprar na Americanas, que tava R$ 20 o produto, ia lá e comprava na minha loja a R$ 97. Pô, é a mesma pergunta da Apple. Por que as pessoas pagam 6 mil, 7 mil, 8 mil reais no iPhone e não pagam... Não, mas a Apple tem muita coisa de construção de marca, de brand e tal, por trás, né? Eu acho que, não corrigindo, mas aproveitando a oportunidade, como é que vocês fazem? Como é que o pessoal faz para vender um produto que tem num determinado canal por um preço melhor, às vezes, tem que ser um preço melhor, e sem ter todo esse brand em cima de marca, como a Apple tem. Ah, tá, entendi, faz sentido. Cara, o que é isso? Recentemente eu li um livro, que ele chama até Demand Side Sales, que é basicamente você parar de tentar vender algo para o seu cliente e você ajudar ele a fazer progresso. O que eu acho que o marketing digital aprendeu a fazer? O marketing digital aprendeu a pegar as pessoas num momento mais avançado da compra. Então, você tem lá, o primeiro pensamento que você teve pra você fazer a compra de uma coisa. Depois desse você teve esse primeiro pensamento, você começa a reparar mais as coisas, que é o que a gente chama de passivo. Então você começa, sei lá, você pensou em comprar um colchão, aí você começa a perceber que todo dia que você passa ali naquele caminho, existe uma Ortobon lá. Você começa a sacar mais ali. Depois você começa a ir ativamente. Beleza, deixa eu pesquisar aqui se eu compro na Ortobon, se eu compro na Ortocrim, sei lá quais são as marcas. Não sei se essas marcas são famosas aqui, né? Ou se eu compro, enfim, em alguma dessas. E aí depois você passa para um momento de decisão de compra mesmo. O que a galera do marketing digital aprendeu a fazer é pegar a pessoa quando ela tá nesse momento. Que é como? Rodando anúncio. Quando você tá ali no Facebook, você já tá rodando anúncio para uma pessoa que tem um interesse por aquilo ali. Então ela já tá procurando ativamente por aquilo ali. Tanto é que todo mundo sabe que quando você começa você pesquisa uma vez um produto, depois começa a aparecer 30 pra você daquele produto. É isso. As pessoas o pessoal do marketing digital, eles começaram a pegar as pessoas
num momento mais avançado de compra, num momento em que a pessoa já está decidindo ali fazer a compra. Enquanto a Apple tá desde lá de trás. Ela coloca no seu consciente, ela cria um brand muito mais forte para fazer isso lá. Então eu acho que assim, o pessoal do marketing digital, eles conseguem fazer esse marketing melhor por causa disso. É 100% anúncio, tá? Se você desliga a campanha dele, se você desliga o Facebook Ads, os gerenciadores de anúncios, Acabou a venda. não vende nada. Vende não nada. vende uma por dia. E eu falo isso porque eu já passei por isso. Era assim, quando o Facebook bloqueava a gente, no dia seguinte a gente tava vendendo, sei lá, 20 mil por dia, no dia seguinte tava vendendo 0. Então, acho que é por isso. Eles começaram a aprender a vender pro cliente numa jornada mais avançada. Sem querer, né? Eles rodando através de anúncios e tudo mais. Acho que é por isso que eles começaram a vender mais. E é por isso que lá atrás eu vendia mais caro do que a própria Americanas. Sem ter branding nenhum. A Americanas tinha um branding nela. E sem ter branding nenhum, porque eu ia atrás de quem já estava querendo comprar aquele produto. Legal. Antes de você continuar aqui, Léo, você acredita que uma empresa que está no e-commerce tradicional, ela consegue fazer isso, usar a marca dela e usar algum mecanismo de drop para fazer venda na internet? Vamos supor, hoje eu sou o cara que... concordo com quase tudo que você colocou, ou praticamente tudo, mas eu sou tem uma outra vertente, onde o cara tem marca própria, é um cara que está construindo brand e marca pensando no longo prazo, no médio e longo prazo, não comparando o Apple, mas nessa linha de pensamento, né, onde lá na frente a gente vai conseguir vender o produto sem depender tanto do anúncio, então estou trabalhando essa construção de marca. Agora, chega um certo ponto que você tem canais de venda bem estruturados, você tem presença digital e você tem tráfego orgânico, as pessoas te procuram. Como a gente poderia aproveitar? Existe alguma ferramenta, alguma forma de fazer isso, conectar o meu site a algum mercado e trazer o estoque dele, despachar direto? O que você pode trazer? Ótima colocação, que é o seguinte, eu sempre fui muito criticado aí no mercado de drop, porque eu falava mal do drop. Porque, assim, o drop tem o lado bom e tem o lado ruim. Acho que como qualquer business, né? Como qualquer negócio. E, normalmente, os influencers de drop é só mil maravilhas. Só mostra a parte boa do dropshipping. E aí, por isso que hoje, a gente só recomenda pra galera fazer dropshipping em 2 momentos. O primeiro deles é quando você tá começando a vender aquele produto. Então, ou seja, todos os nossos clientes que estão começando... Em geral, eles não é que eles estão começando a vender aquele produto, eles estão começando a empresa deles. Então a gente recomenda ele fazer dropship. Só que, por exemplo, hoje eu tenho que é um dos nossos principais cases, é um cara, eu não sei se eu posso falar o nome da marca dele aqui, porque tem isso um pouco, a galera não gosta de falar a marca. Essa é uma coisa que eu nunca entendi no dropship. Mas você quer criar uma empresa e você não tem coragem de falar o nome dela. Não faz sentido nenhum. Mas enfim, não vou falar, mas ele é um cara que basicamente ele vende produtos só pra cozinha, pra homens. Então é produto de cozinha para homem. É uma marca extremamente nichada, eu acho a marca dele sensacional. E ele começou fazendo dropship, ele era um cliente nosso lá no início. Hoje ele é híbrido, então ele faz os dois, ele faz dropshipping e o negócio. E aí, como que ele faz isso? Hoje ele tem a marca própria dele. Então sempre que ele vai, ele valida um produto, ele começa a colocar a marca nesse produto, ele traz esse produto, faz o estoque e vai pro e-commerce tradicional. Mas toda vez que ele quer lançar um novo produto, ele faz dropshipping. Ele não faz do jeito tradicional. E como ele faz isso? Por quê? Eu vou te explicar como e o porquê. Cara, pensa que você lançar um novo produto é um MVP. Você tem que testar e validar com o mínimo de investimento possível. E aí, como que ele faz? Ele tem o site dele, o cliente não sabe de onde que tá vindo o produto, não sabe quem é o fornecedor, nem nada disso. O cliente só sabe que ele tá comprando esse produto nesse site aqui. Quando ele tá validando um produto, eu quero vender, sei lá, tem um tempo que eu não entro no site dele, mas sei lá, ele pegou uma faca inox que corta para churrasco, etc, etc. Antes dele começar a vender esse produto mesmo de fato, ele vai atrás, ele entra, por exemplo, na Zendrop, ou ele entra no Olympus, ou ele entra no AliExpress, qualquer uma, acha essa faca, que é um chinês que está produzindo essa faca, compra uma unidade, por exemplo, faz as imagens, tira foto, tudo certinho, sobe para o site dele, começa a vender, e ele já me contou, quando ele bate 100 vendas, e para ele é um ROAS aceitável, né? ROAS é o retorno sobre o investimento em anúncio, então, sei lá, se ele investiu R$1.000 e voltou R$3.000 de anúncios, e, enfim, tá dentro da margem de lucro que ele queria, aí ele começa a fazer o estoque desse produto. Então, nesse momento, a plataforma dele tá conectada com a plataforma... Com a gente, por exemplo. Com a Zendrop, por exemplo. Com a Zendrop ou com a AliExpress, qualquer uma que você quiser usar. Certo. E aí ele
ele testa primeiro um produto antes, aí depois que ele já viu que ele sabe fazer anúncio, que ele testou aquele produto teve uma boa aceitação no público dele, ele teve um lucro aceitável, uma margem de lucro aceitável, que era o que ele estava querendo, aí ele vai atrás do chinês. Então, nesse caso, ele tá com um prazo de entrega, às vezes, bem mais curto na loja dele inteira, mas para esse produto tá com um prazo de entrega estendido. Exatamente, perfeito. Para esse produto específico, ele coloca um prazo maior, porque é um MVP, ele tá testando. Muito, porque depois que ele já validou, ele vai lá e vai investir 100 mil reais, e vai trazer o estoque, vai mandar botar a marca dele, e aí vai começar a vender do jeito tradicional. Entendi. Só que imagina se ele investe esses 100 mil reais, eu já fiz isso com um produto na minha marca de roupa. A gente investiu errado num produto, investe num produto e não vende esse produto. Então, o que eu acho o dropshipping maravilhoso é isso, para você começar a testar um novo produto. Ou para quem tá começando, começar no modelo de dropshipping. E aí esse é o primeiro ponto, né? Então para você fazer dropshipping na hora que você vai lançar um novo produto, que é seu MVP, você vai testar. Validou, aí você faz o estoque tradicional, o que você já tá acostumado a fazer para quem é dono de e-commerce como um todo. O segundo momento que a gente recomenda é na curva C da pessoa. Então, você tem ali, né, a curva ABC, basicamente é o quê? Você tem os produtos A, que são os produtos que representam ali 50% do seu faturamento, você tem os produtos B, que representam ali 30%, e você tem os produtos C, que representam 20% do seu produto. São aqueles produtos, sabe aquele produto que fica parado no seu estoque durante um ano, e você demora um ano para acabar com aquele estoque? Esses produtos aí, a gente recomenda a galera fazer dropshipping. Por quê? É muito melhor você... Aí uma coisa é fato, o dropshipping tem uma margem menor. Então por isso que, pra mim, eu não vejo a longo prazo a galera continuar no dropshipping num produto que você já validou. Sim. É muito melhor você diminuir sua margem um pouquinho do que você ficar com o estoque parado, cara. Porque tem muito... Esse é o grande problema do varejista hoje, tá? A gente conversa muito com o Sebrae hoje. O que mais fale os varejistas... Primeiro, o que mais falha é falta de caixa, né? As pessoas não têm caixa. Mas por que elas não têm caixa? Porque elas investem a maior parte do caixa em estoque. E aí, as pessoas não sabem investir em estoque. A maioria das pessoas vai no feeling. Pô, gostei desse produto aqui. Traz 1000 unidades. Eu acho que falta Começa a comprar. muito planejamento, indicadores para poder tomar a Exato, decisão. exato. O cara acha que vai vender... já aconteceu comigo, cara. Esse produto Comigo tá também. vendendo 500 peças por mês. Vou lá e compro 10 mil dele. Exato. Aí, de repente, entra concorrentes no mercado, o preço de mercado cai porque entrou uma nova tecnologia, um novo tipo de produto, e aí você fica com o estoque parado lá, tomando fumo. E se for roupa, então, a traça pode até comer, né? Exatamente. E aí o que a gente recomenda, esse segundo momento para você fazer dropshipping, é isso. Em produtos que é a sua curva C. Ou seja, são aqueles produtos que você só comprou só para complementar. Sabe? Tipo assim, chega um cliente querendo ele só que você não consegue comprar unidades, você tem que comprar 100. Então, nesse momento, para esses produtos que representam ali 20% do seu faturamento, 15% do seu faturamento, a gente também recomenda você fazer dropshipping. E aí, no restante, é o modelo tradicional. E aí, o que mais acontece hoje nos Estados Unidos é o modelo tradicional, porém, a galera não tem o galpão dela, entendeu? Ela compra, ela faz o estoque, ela coloca a marca dela, a embalagem é personalizada e tudo, só que ela terceiriza, que é o que eles chamam lá de 3PL, né? Que é um warehouse terceirizado. Que isso chama cross-docking, né? Que o estoque é seu, mas o estoque tá no galpão de outra empresa e essa empresa que entrega pro seu cliente final. Por quê? Porque você não tem o trampo do dia a dia ali, do operacional de fazer O que isso. você vê, assim, de principais diferenças no modelo de cross ou de drop Brasil e lá fora? Que geralmente lá fora sempre tá mais adiantado, sempre tá mais à frente, né? Sempre. O que você vê de principais diferenças do Brasil lá para os Estados Unidos, por exemplo? Cara, qual que é o grande problema de você fazer drop nos Estados Unidos hoje? Não é barato mais Facebook Ads, Google Ads. Tá extremamente caro. O que tá dando? Se é que você sabe disso, mas o que é um ROI aceitável lá hoje? Qual que é a média de ROI que você tem hoje lá? As pessoas só querem adquirir um cliente pra depois vender outra coisa pra eles. Hoje em dia eles não têm ROI mais na entrada. Não pode ser, cara. Não tem. Assim, quem tá começando no dropshipping, uma marca nova que tá entrando ali, não tem ROI. E você acha que vai acontecer o mesmo no Brasil? Acho. Mesma coisa. Por quê? Porque é um leilão, no final das contas, certo? E lá nos Estados Unidos, as grandes, não só as grandes marcas, mas todo mundo investe lá. Então aqui já tá bem avançado também, daqui a pouco já vai estar muito parecido disso. As pessoas, por isso que é importante ter a marca, entendeu? De trazer o orgânico também. E aí, pra quem tá começando a fazer dropshipping lá nos Estados Unidos, o Facebook é muito caro, você não consegue ter uma margem aceitável ali dentro. Então, o que eu vejo lá fora as pessoas fazer é cada vez mais indo para esse formato de criar uma marca.
Só que, o que eu vi lá nos Estados Unidos? Ninguém quer fazer galpão, ninguém quer ter o galpão ali, ninguém quer ter, então por isso que eles terceirizam isso. Então a principal diferença primeiro o Facebook Ads é muito caro, tudo, né, se rodar anúncio é muito caro, então não dá mais pra você ser o tradicionalzão, que aqui no Brasil ainda funciona. Segundo, eles estão querendo cada vez mais criar a marca, e o terceiro todo mundo usa esses galpão, esses wirehouses terceirizados. Que é basicamente o quê? O estoque é seu, mas ele tá no galpão de outra empresa. É outra empresa que vai cuidar da logística, que vai cuidar de tudo. Você trouxe um ponto. Eu vi de um amigo recentemente que ele usou o termo fabrica, mas quem fabrica não faz marca, e quem faz marca não consegue fabricar, não consegue ser tão bom nas duas coisas. Fico imaginando, geralmente o cara, o empreendedor, começa um negócio sozinho e ele tem que cuidar da parte operacional, talvez de logística, de contabilidade, de anúncios, de marca, de marketing, de operação inteira. Cara, o cara não consegue fazer tudo isso. Então, o que ele faz lá, basicamente, ele pega um armazém logístico, armazena todo o material, todo o estoque, ele fica mais focado na venda e na construção da marca dele, e esse armazém faz o processamento da venda, toda a parte logística ele não toca, digamos assim. Exatamente, ele não toca, ele não vê. A única coisa que ele faz quero lançar esse novo produto, aí é isso que eu vejo a galera, que é o que a gente recomenda hoje em dia. Ele compra uma unidade, grava os vídeos, fazem os criativos, começam no modelo de dropshipping. Então eles começam ali vendendo o modelo de dropshipping, validam esse produto, e aí depois por que eu tô falando que a margem do drop é menor? É meio óbvio isso, mas vamos pro papel. Você vai lá no AliExpress, você tá comprando um produto, sei lá, você comprou essa caneca aqui a R$10. Uma unidade é R$10. Só que se você compra 1000 unidades, isso aqui cai pra R$1. Né? Principalmente considerando o meio de transporte, de envio, né? Você enche um container assim. E o dropshipping, você vai estar sempre pagando os R$10. Não tem como. Você pode estar comprando 1000 unidades todo mês, mas cada uma vai para um lugar diferente. Então é como se fosse uma compra unitária toda vez. Você nunca compra em atacado, entendeu? Então por isso que o modelo de dropshipping, a margem dele é muito menor. Por quê? O tempo inteiro você está pagando R$10 nessa caneca. E aí, por isso que a galera valida primeiro, então eles começam fazendo dropshipping, pagando R$10 nessa caneca, vendendo, tudo certinho. Validaram isso, eles vão lá e compram 1000 unidades, fazem um estoque, colocam a marca dele, e essa caneca cai para R$1, R$2. Sim. E aí eles começam a fazer isso não é mais dropshipping, porque eles já compraram o estoque, mas eles terceirizam a logística. A logística inteira é terceirizada. Logística e armazenamento, que eles colocam isso em um galpão. Essa é a principal diferença que eu vejo a galera lá nos Estados Unidos fazendo. Entre Estados Unidos e Brasil. Exatamente. Pô, ninguém no Brasil faz isso. Eu acho que se a gente for falar desse tema aqui, vocês já entenderam que o Léo entende demais desse assunto, mas pra gente avançar aqui, eu queria trazer um tema super importante, até voltando nessa questão do cara criar um negócio, construir marca para ser visto pelo mercado, para ser visto pela concorrência. Eu passei por um episódio um pouco similar que você vai trazer aqui, que eu criei uma marca do zero ali em 2020, e logo em 2021 eu recebi a proposta de um fundo de investimento mexicano que estava comprando empresas do comércio eletrônico, inclusive espelhado com base em uma outra empresa do segmento nos Estados Unidos. Me abordaram e falaram, cara, a presença que você tem no digital, a forma como vocês atuam dentro do marketplace, a forma como vocês crescem, e mesmo a concorrência aumentando, vocês se mantendo e crescendo de forma constante, é o que mais chamou a nossa atenção. A gente quer adquirir você, a gente não quer nada da sua estrutura física, o que a gente quer é seus canais de venda, a gente quer a tua marca, e a gente vai escalar esse negócio. Queremos faturar 200 milhões aqui no ano com o teu negócio. Me abordaram. Na época, eu recebi uma proposta de 31,6 milhões de reais pelo negócio, que era uma baita oferta que eu jamais... eu contei em outro episódio os detalhes do porquê que eu não vendi esse negócio. Mas você concluiu a venda, você fez digamos assim, a transição, você passou do empreendedor que tem negócio, que atuava na operação dia a dia, fez a venda do negócio, entrou numa empresa maior e atua hoje como com participação ali no negócio. Eu queria que você detalhasse para nós aqui, porque para mim vai ser muito importante ouvir de você, para o cara que está construindo marca, ouvir um exemplo como esse é sensacional, entender o que acontece. Talvez vale um pouco do investimento na marca, que é uma coisa que eu prego pra caramba no meu dia a dia. Dá pra você detalhar assim, claro, um pouco do início e até hoje essa transição? Boa, vamos lá então.
Aí só, como é que começou a Olympus? A Olympus começou por causa disso, porque não tinha nenhuma plataforma que conectava o fornecedor do lado de cá com o lojista do lado de cá. E não tinha porque eu era um lojista do lado de cá que estava procurando essas plataformas. Então eu criei a Olympus para primeiro resolver um problema meu, para depois começar a oferecer isso para outras pessoas. E aí na época eu juntei com outros 2 sócios, eles não fazem mais parte da empresa, mas foram fundamentais ali no início de construção da empresa. E aí a gente começou... Desenvolvemos Olympus, tive diversos problemas ali com o Dev. É isso, quando você começa a criar uma empresa, você quer criar uma marca, o jogo muda. É muito mais difícil, dá muito mais trabalho, o tempo inteiro estourando pepino, e aí você tem que se preocupar com a reputação da marca, coisa que não acontece, galera de dropship. Galera de dropship, a marca dele tá mal falada, ele fecha e abre outra. Ele fecha e abre outra. Tem até uns caras que trabalham com várias marcas, né, em paralelo. É o que mais acontece. Por isso que eles nem falam qual que é o nome. Eu acho que eles não falam porque eles têm medo de alguém ir lá pesquisar e descobrir que vê lá no Reclame Aqui. É bom você contar esse lado assim, sem filtro, porque o pessoal... É a realidade, né? É assim, e o pior de tudo que é assim, tem gente boa? Tem gente boa. Mas 90% do mercado tá fazendo de qualquer jeito porque estão ensinando eles a fazerem de qualquer jeito, entendeu? O problema é que a gente teve uma galera inicial que começou a disseminar o dropshipping que ensinou tudo errado. Eu conheço gente que tava ensinando a dar golpe mesmo. Isso tinha grupos, masterminds, que era pra te ensinar a dar golpe. Então chegou num nível muito ruim. E aí, em contrapartida, quando você começa a criar uma marca, começa a ficar um jogo muito mais difícil. Porque não dá pra você desligar ela e subir outra no dia seguinte. Senão você nunca vai evoluir em relação a isso. E aí a gente começou, tive diversos problemas com programação, nunca tinha ouvido falar em programação, não sabia o que era direito. Então, quando você começa a entrar nessa área de tecnologia, eu abri uma empresa de tecnologia, sabendo zero de tecnologia. Então, a gente pulsou um programador, o primeiro programador deu golpe na gente, o segundo programador deu golpe também de novo na gente. Então, começou aquilo ali. Até que chegou um momento em que a gente pivotou, né? A gente era só essa plataforma que oferecia os fornecedores e a gente pivotou, que foi o que eu falei lá no início, pra gente começar a criar a loja pras pessoas também. Porque a gente vê, não adianta nada eu ter o fornecedor, sendo que a pessoa não tá nem conseguindo criar a loja dela pra vender. Uhum. Então ela nunca vai chegar no meu fornecedor, ela nunca vai vender, ela nunca vai ter resultado e vai vender. Então a gente começou a ajudar as pessoas a ter a loja, a ter os produtos e ela tá pronta ali pra começar a vender. E aí, depois disso, a gente abriu o Olympus em 2020 também. 2021 a gente fez essa pivotagem e aí em 2021 a gente virou o maior parceiro mundial da Shopify. No finalzinho ali de 2021 teve um mês ali que a gente abriu, normalmente a gente abria 1000 lojas por dia. E aí do nada, um mês a gente fechou uma parceria com 2 influencers, a Shopify lançou uma promoção no Brasil, a gente abriu 27 mil lojas. Nossa. Em um mês só. E aquilo ali foi o boom, foi o estouro ali da Olympus, foi o primeiro grande estouro. Depois da gente já várias vezes passado perrengue, a gente quase faliu, eu tive que botar mais dinheiro do bolso na empresa pra empresa não falir ali no meio do caminho. Os outros sócios também fizeram a mesma coisa. Então assim, foi uma trajetória extremamente desgastante, mas que eu já estava acostumado, eu já tinha quebrado antes, já sabia o que era estar devendo muito, bem antes, que foi o que eu fui aprendendo lá atrás quando eu comecei. E aí, em 2020, eu comecei a preparar o Olympus para a venda da empresa mesmo. Né? A gente começou em 2020, 2021 a gente deu esse estouro, e em 2022 eu comecei a preparar a empresa para vender. No início ali de 2022, a gente já começou a conversar com algum... Na verdade, esses players vieram atrás da gente, players do e-commerce, tá? Donos de plataformas, né, que eram concorrentes da Shopify. O que eles queriam era que eu parasse de oferecer Shopify e começasse a oferecer eles, né? Uhum. E a gente começou a receber propostas, e quando eu comecei a receber propostas... Inicialmente foram empresas que... Concorrentes da Shopify. Ah, tá. Plataformas de e-commerce. Exatamente. Plataformas grandes aí do mercado que vieram atrás da gente querendo comprar o Olympus. E aí, no início, foi até quando eu comecei a procurar o G4. Na verdade, assim, a gente começou lá atrás com o curso do G4, o curso de G4 Startups. A gente começou em 2020 com esse curso, eu passei pra galera, assiste aí, eu já acompanhava o pessoal. E aí, em 2022, eu fechei a mentoria deles, porque eu falei assim, cara, eu não sei nada sobre isso. Não sei o que é vender minha empresa, não sei como é que eu me porto nesse momento que tem várias pessoas... Uma pausa aqui. Seguinte, G4, vocês não vão acompanhar o episódio, eu quero, por favor, aqui o patrocínio do nosso podcast. Não é o primeiro que tá fazendo aqui propaganda da... Exatamente. Pô, sou muito grato ao G4 aí. E aí, basicamente...
comecei a entender o que era isso, o que é isso de vender a empresa. Porque, pô, na minha cabeça vou vender, eu vou sair e ir pro próximo. Mas não é assim que funciona. Vender é algo muito mais complexo do que simplesmente você botar o dinheiro no bolso e tchau, e ir embora e ir pro próximo. E aí, comecei a entender mais, comecei a buscar mais uns mentores mesmo, né? Comecei a conversar com muita gente aí do mercado, várias pessoas de dentro ali do G4 me ajudaram muito ali no início. E aí comecei a estruturar a marca exatamente para ser vendida. A gente estava conversando com esses players nacionais até que em meados ali de 2000, acho que foi acho que foi em junho de 2022, o CEO dessa empresa americana veio pro Brasil porque ele descobriu, tipo, por que a maior empresa parceira da Shopify é do Brasil? Ele não entendia isso. Ele disse, cara, a Shopify é forte nos Estados Unidos, no Canadá, como que a maior empresa é do Brasil? Então ele veio pra entender isso, tipo assim, isso é o maior parceiro da Shopify em número de abertura de lojas. De abertura de lojas, exatamente. A gente era a empresa que mais abria lojas na Shopify. Do caralho. E aí ele veio e falou assim, cara, como que vocês abrem lojas aí no Brasil? O que é Brasil? Ele achava que o Brasil tinha 20 milhões de habitantes. Ele não sabia, né? Quando ele chegou, ele falou, o quê? E depois que ele foi descobrir o que era o Brasil mesmo, de fato, que é um puta mercado. E aí, comecei a conversar com ele, comecei a interagir muito mais. Era uma empresa menor do que, querendo ou não, era menor do que os outros grupos brasileiros que estavam procurando a gente. Menor que eu falo, não em faturamento, mas em tempo, em estrutura. E aí, eu acabei falando assim, putz, cara, entre vender aqui pro Brasil e vender para um grupo americano, em que eu vou pro mundo, em que eu paro de vender, de focar só aqui no Brasil, começo a focar no mundo inteiro, e a gente já tava com planos de fazer isso, acho que eu prefiro ir pro lado de lá. E aí comecei a dar mais abertura pra negociação do lado de lá, acabei deixando de lado as outras negociações, e começou a dar muito certo, a gente casava muito bem, porque é muito disso também, cara, não adianta só você vender a empresa, tem que ter um feeling com a outra empresa. O próprio Rony falou sobre a venda dele, né, pra Arezzo lá, como é que foi. Eu vi que eu fiz muita coisa errada, né, o Rony foi passando alguns conselhos lá pra gente, eu fiz muita coisa errada no meio do caminho. Você tá falando, esse fim de semana Passado, né? Passado aí, a gente teve o evento do G4 Class, do clube lá, e basicamente reúne ali 150 empreendedores que faz parte do clube, e eles trazem algumas figuras lá para partilhar conhecimento. Uma das pessoas que vieram para lá estar e ficaram um bom tempo lá foi o Rony, que é o fundador da Reserva, e hoje faz parte do Grupo Arezzo, fez uma venda gigantesca, eu acho quase que fusão, né? Foi. E eles são muito bons hoje em construir marca. Essa camiseta que você tá vendo aqui é da oficina da Reserva, marca que eles criaram recentemente e que eu tô usando hoje, recomendo, camiseta de muita qualidade, inclusive. E aí é um pouco do que eu até explico e falo, quase como fosse um hub de conhecimento. A gente tá num ambiente onde você consegue perceber e consegue adquirir muito conhecimento com a experiência de outros empreendedores. E aí, se você talvez tivesse passado por isso 2, 3 anos atrás, talvez você saberia como lidar nesse momento de venda do negócio, né? 100%. Cara, é assim, você tem que viver, eu acredito muito em Deus, né? Então você tem que viver, você tem que passar por aquilo ali, as coisas acontecem do jeito que elas eram pra acontecer. Mas, pô, o tanto que facilita você escutar alguns conselhos, eu tô com um probleminha agora no meu M&A, né, na venda da empresa, e eu botei lá no board meeting pra conversar com a galera, falei assim, galera, eu tô com esse problema, o que vocês acham? E aí, pô, eu converso com um empresário que tem 30 anos de experiência. Eu tô com 23 anos, cara. Não tem como eu achar que eu sei mais que esse cara. Óbvio que, pô, em algum nicho específico, alguma coisa nichada, eu vou saber mais que ele, porque eu vivi mais tempo aquilo ali naquela experiência específica. Mas o cara já teve não sei quantas empresas, vários, né, a maioria dos empreendedores lá do G4 são assim. Então eu parei e fiquei escutando tudo assim, pô, e aí, o que eu faço nessa hora? Então ajuda demais, cara. Você escutar outra pessoa, ou a experiência, né, de outra pessoa, facilita demais. E com certeza, eu já teria feito 2 coisas diferentes que eu fiz no meu M&A se eu tivesse escutado isso antes. Se eu tivesse visto a palestra antes, se eu tivesse conversado com o pessoal antes. Mas enfim, não teve como. Eu vendi a empresa antes de entrar. E aí você foi abordado, né? Conversou e tal. E como foi o processo? Quanto tempo demorou essa venda? Depois que aconteceu essa venda, como é que ficou isso?
Cara, eu costumo falar que meu M&A foi até rápido, tá? Porque a gente casou muito rápido, e casou muito com o objetivo de expansão da empresa, mas durou 6 meses no total. Rápido, 6 meses. O pessoal acha que chega, tipo assim, ó, faz o Não, Pix. ei, esquece. É porque assim, eu conheço vários amigos que, pô, demorou 2 anos o processo de M&A, 1 ano e meio, 1 ano. Quando eu comentei com todo mundo que foi 6 meses desde que eu conheci a empresa até eu assinar a papelada e receber, todo mundo fica assim, quê? Só 6 meses? Não é do dia pra noite que as coisas acontecem, não. O nosso foi até rápido, né? Eu costumo falar que foi rápido. E aí eu fui para os Estados Unidos. A sede deles, né? A nossa sede hoje é em San Antonio, no Texas. Fui pra lá umas 2, 3 vezes. Trocar, no início ali foi um papo de CEO pra CEO mesmo. Falei, cara, ó, minha visão de futuro é essa e essa. Casava muito com a visão de futuro dele. E aí, basicamente, ele fez uma proposta de aquisição inteira. Então, ele adquiriu 100% da Olympus, levou 100% da Olympus. E a gente foi pra lá, né? Na época a gente tava mais ou menos com 100 pessoas aí. Eu acabei. Não deu pra levar todo mundo, porque a maioria dos meus funcionários não sabiam falar inglês. Então já foi uma barreira inicial. A gente acabou reduzindo muito o time depois da venda. E aí a gente começou a atuar dentro do grupo da Zendrop. Então hoje eu sou diretor de marketing lá, né? Então eu fiz essa transição. Eu era CEO do lado de cá, virei um diretor de marketing. Normalmente a galera faz o contrário, né? As pessoas seguem carreira pra depois virar um Empreendedor. empresário. Eu acabei fazendo diferente. E aí eu topei principalmente por sinergia de visão, cara. Eu via que eu tinha muito plano de levar o dropshipping pro mundo físico. Acho que mais pra frente, em outro papo, eu posso explicar um pouquinho mais sobre isso. E quando eu apresentei isso pra eles, casava com o que eles queriam fazer também. Então foi muito a sinergia, tipo assim, pô, já que eu vou fazer isso, mundo físico é um jogo muito mais difícil, é um negócio muito mais complexo, eu prefiro fazer junto com eles, por mais que eu passe a ter uma porcentagem menor, né? Hoje eu não sou sócio majoritário lá, igual eu era na Olympus, mas eu tenho uma porcentagem no grupo hoje, recebi uma bolada, eu não posso reclamar também não, foi bem boa essa bolada que eu recebi. Diria que assim, não preciso mais trabalhar, né, pro resto da vida, mas não é isso que eu quero. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer, ainda tenho a minha ambição ainda é muito grande, de onde eu quero chegar. Tô novo ainda, pô. Eu vejo a galera postando aí, aposentado aos 21. Pô, como é que você aposenta aos 21, cara? Você tem a vida inteira ainda pela frente. O que você tá querendo aposentar? Eu não dou conta. Eu fiquei assim, eu tirei um tempo sabático depois da venda, de ficar 1, 2 meses, eu já tava pirando, cara, de não ter nada pra fazer, de não ter que fazer alguma coisa. Então, eu só topei fazer essa venda porque do lado de lá eu vi que tinha um corredor, uma visão aí para eu aplicar e colocar em prática as coisas que eu queria fazer. E basicamente a troca que eu fiz foi, pô, ao invés de fazer sozinho, não sozinho, né? Eu tinha Olympus, mas uma empresa muito mais recente, muito menos madura, eu vou ceder, ter um pouquinho menos de porcentagem, mas vou junto com eles. E pra dar esses quem próximos sabe usar passos. todo o know-how que ele já tem, a Exato. direção, equipe, estrutura, e Exato. acelerar o processo. Acho que é o Exatamente. principal diferencial aí. Exatamente. Ô, Léo, cara, e nesse meio tempo de 6 meses, o processo talvez não detalhes, mas vai lá, passa por avaliação, valida as informações. Qual que era o maior interesse da empresa em vocês? É na tecnologia, é na base de clientes? Era no que exatamente? Duas coisas, tecnologia e no time, tá? Porque eles deixaram muito claro que se o time não for, tanto é que eu tenho cláusulas de cliff e vest que o time precisa continuar para eu acabar de receber o restante do cash out. Mas primeira coisa, tecnologia. Por quê? Pô, hoje era a mesma dor que eu tinha antigamente. Eles recebem muitos usuários. Hoje lá entra na Zendrop aí mais de 6 mil pessoas por dia, mas são muitos usuários que estão começando. E o cara que tá começando, nem loja ele tem. Então não adianta o cara ter loja, sendo que ele não vai ter venda, né? Enquanto ele não finalizar o processo de criação da loja dele, está tudo pronto para começar a vender, a Zendrop não ganha nada, porque a Zendrop ganha cobrando uma porcentagem em cima da venda, porque ela é o fornecedor, né? Então, quando o cliente do lado de cá vende, quando o lojista ou o dropshipper vende, aí sim a Zendrop ganha. Então eles compraram inicialmente porque a gente tem essa tecnologia em que aumentava a taxa de conversão de pessoas que começavam a vender. Então, basicamente é o quê? Como a gente entrega a loja em 12 minutos,
a pessoa já tá pronta para começar a vender depois de 12 minutos. Então, mais pessoas hoje em dia fazem vendas que, consequentemente, aumenta o faturamento da Zendrop. Então, o primeiro interesse deles foi na nossa tecnologia, que salvava um puta gargalo dele, que talvez eles demoraram. A gente demorou 1 ano para desenvolver. Então, o que eles compraram é esse 1 ano que eles teriam que ficar desenvolvendo, todos os perrengues que a gente já passou, toda a nossa expertise, etc, etc. E segundo, o time, porque eles deram uma porcentagem, né, em troca. Então, eu tenho uma porcentagem hoje lá na Zendrop, eu e meu sócio, tá? Meu sócio Guima, ele é meu CPO hoje em dia, e é o CPO da Zendrop, né? CPO, o que CPO é o cara de produto. Basicamente... Desenvolvimento de produto. Desenvolvimento de produto. Basicamente, ele faz a ponta... O que acontece hoje? Qual é o grande problema hoje de empresa de tecnologia? Ela tem o time de dev aqui, e do lado de cá tem as pessoas que solicitam coisas pro time de dev. Mas o dev, ele precisa estar alinhado com o negócio. Então o que o dev quer fazer? O dev quer desenvolver funcionalidade. Mas quem disse que essa funcionalidade vai estar alinhada com a visão de negócio? Vai estar alinhada com... Pô, essa funcionalidade aqui vai aumentar o nosso faturamento? Ou, sei lá, o objetivo desse mês é diminuir o churn. O objetivo desse a gente chama de ciclo lá, né? O objetivo desse ciclo é diminuir o churn, beleza. E o time de dev tá fazendo funcionalidade só por fazer funcionalidade, porque o time de suporte pediu para fazer tal funcionalidade, porque o time, sei lá, o time de marketing pediu para adicionar tal funcionalidade. Então, o que é o cara de produto? O cara de produto é o quê? Ele tem um alinhamento de visão de negócio com produto. E aí, ele com o desenvolvimento do produto, exatamente, né? Ele direciona o que tem que ser feito em seguinte. Então, pô, agora a gente vai desenvolver essa funcionalidade aqui. Por quê? Porque essa funcionalidade vai diminuir em 5% o nosso churn. E o objetivo do negócio é diminuir em 10%. Então, o cara de produto, ele faz essa ligação, todo mundo fica assim, pô, meu dev é difícil demais, eu não aguento mais meus devs. O cara de produto vem pra isso. Ele vem pra fazer a ligação entre o CEO, meio que o CEO, e o time de dev, e o CTO, por exemplo, que ele precisa entender muito do negócio pra alinhar essas coisas. Então, assim, foi a tecnologia e pessoas que eles queriam que a gente continuasse, que a gente atuasse lá no time da Zendrop. Eu até imaginei que um ponto interessante pra eles seria a base, né? A base de clientes pra ser trabalhada, talvez, também? Cara, não porque... no início, sim, mas ainda assim a gente descobriu que ainda tem muita coisa pra ser feita lá fora, pra depois vir pro Brasil. Então, hoje, praticamente, a gente ainda não tá vendendo muito no Brasil. Então, a nossa base era brasileira, né? Sim. Quando eles compraram a Olympus, a gente tinha aí uns 300 mil clientes, que a gente já tinha criado loja, né? E aí, hoje, a gente faz, tipo, 6 mil lojas por dia. 6 mil não, a gente faz umas 5 mil lojas por dia, mas agora é tudo lá fora. Praticamente, a gente não faz muito aqui no Brasil. Então, por isso que não aproveitou tanto a base. A base é deles, né? Eles compraram, mas não foi tanto por isso. Muito bacana, cara. Eu percebi aqui, tem até esse tema pra abordar, que você teve uma mudança, assim, enorme desde o dia que eu te conheci. Sim. Eu te conheci pessoalmente, acredito que foi, sei lá, setembro do ano passado, outubro, talvez? Por aí. E aí eu te vi agora de novo esse mês, eu falei, poxa, o que aconteceu, Léo? Você mudou completamente, assim, eu digo da parte de estrutura física, tá mais em forma e tal. Palavras, eu era gordo, eu tava gordo, e aí eu dei uma emagrecida. Tá, mas o que aconteceu? Eu vou abordar minha visão sobre isso, mas o que aconteceu? Por que você mudou? Tá, boa. Cara, ambiente, tá? Eu sempre vi muita galera falando muito de ditado e tal assim, mas o principal ditado que eu mais sempre vi a galera falando, e pra mim é o que mais aplica e que faz mais sentido você é o resultado das 5 pessoas que estão ao seu redor. É fato, isso é fato. Tipo assim, desde o momento... E quando você começa a evoluir, você começa a perder pessoas, porque essas pessoas já não estão mais na mesma vibe, e se você continuar carregando elas vão te puxar pra baixo. Então o que aconteceu foi o seguinte... Eu fiz uma mudança, né? E aí, quando eu vendi a empresa, eu resolvi mudar não só a parte profissional, mas a minha parte pessoal também. Que eu sempre fui muito, de trabalhar 14 horas por dia, 15 horas por dia, e tava nem aí pra mim. Foda-se saúde. Foda-se saúde. Não fazia exercício, não fazia dieta, nada. E aí, quando eu vendi, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo assim, o que adianta, sendo que eu vou ter um piripaque com 20, o que adianta eu estar com milhões na conta, sendo que eu vou ter um piripaque com 25 anos? Tem muita gente aqui que trocaria os milhões na conta pelo piripaque. Então, só que depois você acaba voltando, entendeu? Depois você começa a voltar. E aí, eu falei assim, cara, eu quero mudar de vez. Foi muito de relacionamentos também. Então, eu comecei a namorar uma pessoa que me puxava pra esse lado, uma pessoa que era totalmente atleta, uma pessoa que
que começou a me motivar mesmo a fazer isso. Eu comecei a mudar minhas amizades mais próximas disso. Eu comecei a mudar meu ciclo de negócios. Então eu vi todo mundo ali se importando com a saúde também, se importando em evoluir. Falei, cara, agora eu tô puxando eles pra baixo. Então, aí eu resolvi mudar, eu falei assim, cara, não dá, não vou continuar, vou começar, eu preciso, tudo na vida é um equilíbrio, né, eu tava muito focado no lado de cá profissional, esquecendo a minha vida pessoal, e agora eu resolvi fazer os dois de forma equilibrada. Pensando na mudança em quilos, o que representou aí? Foram 16 quilos. Que loucura, né? E a gente tem um pensamento muito alinhado sobre isso, né? Eu falo muito da questão do ambiente e as pessoas com quem você convive. Eu tenho um case similar agora, né, de uma pessoa da família que tá passando a temporada com a gente. E aí ele mudou, acho que perdeu uns 10 quilos muito rápido. Muito pela como que é o ambiente, pelo comportamento das pessoas que estão no ambiente, o quanto elas influenciam. Inclusive, não é só para mudança de comportamento de saúde, forma física e tal. Eu diria na área de negócios. Participar do clube hoje, por exemplo, é uma coisa que me referencia muito. Eu consigo tá conectado com um cara como você, que de repente me traz uma ideia que pode ser uma ideia de negócio, que pode ser uma ideia que pode mudar o meu negócio. Eu percebo também que eu mesmo influencio muita gente em algumas áreas, nessa área de saúde, né, e performance. Ali dentro tem muita gente mudando por uma série de influenciadores, e eu sou um dessas pessoas, e reforça um pouco do que da nossa visão sobre mundo, sobre ambiente, sobre a importância de você estar conectado com as pessoas certas, na hora certa e no ambiente certo, e tudo isso junto vai contribuir para que você consiga alcançar o resultado ali que você busca, em qualquer área da vida que seja. Demais, cara. Eu escutei muito, porque, pô, eu vim de uma família super humilde, eu vim de um bairro super humilde, eu escutei muito, a galera falava assim, ele ficou rico, ele abandonou a gente, ele afastou. Cara, não tem como, escuta isso que eu tô falando, não tem como você evoluir sem você perder pessoas no meio do processo, no meio do caminho. Porque são pessoas que não estão dispostas a evoluir da mesma forma que você quer evoluir. Então não adianta, é uma matemática, é a média ali. Se você é 10, você tá aqui no nível 10, e você tem uma pessoa que tá aqui no nível 1, qual que é a média disso aqui? É 5, você vai cair. Então o que você tem que fazer cada vez mais ou você puxa essa pessoa pra estar junto com você, tá evoluindo junto com você, ou infelizmente você vai perder as pessoas no meio do caminho. O problema é que o ambiente que dita a lei. Então, se você estiver num ambiente onde tem várias pessoas, nota 1, nota 2, naquela área que você quer ser nota 10, e você é um nota 8, o que tende a acontecer é que a maior força, o maior número de pessoas do ambiente da nota 1 e 2 vai puxar você pra baixo. Exato. E aí você vai, em vez de aumentar para 10, você vai cair para 5 e você vai aceitar. Perfeito. E tem muita questão da bolha, né? Exatamente. Os extremos da bolha. Quando você vive no mundo ali da tua bolha, tudo que acontece ali é tudo meio que normal. Então tá acima do peso, não ter performance, não ter forma física, não ter, de repente, uma cognição muito boa, não ter sucesso nos negócios, no empreendedorismo. Assistir, às vezes, dias e horas de novela e série, e ficar na televisão o dia todo, na rede social o dia todo. É muito comum pra você, porque você vive naquela bolha. Exato. Os traços são muito similares ali. Agora, quando você vai pro outro extremo da bolha, como a gente tem um grupo de empreendedores que se conectam, que se conversam, tua régua eleva. Você fala, poxa, eu tô aqui, eu achei que eu era nota 8, mas na verdade eu sou nota 6, e eu preciso ir pra nota 8, nota 9. Exatamente. O problema também é que causa uma certa ansiedade, um desespero. E é uma coisa que eu abordo bastante nessas empresas de assessoria, consultoria e mentoria. Eu trabalho muito com o CEO, com o dono do negócio, nessa linha de pensamento. O cara olha para o concorrente, às vezes olha para uma pessoa que está na internet e fica pintando o mundo perfeito. Cara, causa um nível de ansiedade e de paralisação em você, de você falar, poxa, meu negócio é uma bosta, eu sou um bosta e nada tá acontecendo e ali tá tudo perfeito. A gente sabe que não é assim, né? Tem que saber separar um pouco isso. Exatamente. É importante pra caramba. Pô, bacana demais, Léo. Nosso papo aqui rendeu pra caramba. Estamos com mais de 1 hora já aí de papo, de troca de informações. Eu queria ouvir de você, cara, qual foi aqui o maior desafio que você teve, que você enfrentou ao longo da jornada como empreendedor? E as regras do jogo mudou. Um cara, para ter o conhecimento que você tem e talvez o resultado que você tem, era um cara, às vezes, anos atrás, de 20, 30 anos, um cara com 40, 50 anos de idade. E é isso que muita gente não entendeu, não virou a chave. Que hoje a molecada com 20, 22, 23, 25 anos está voando e já tem resultado dos nossos pais ali, que às vezes tinha 30, 40 anos, 50 anos de idade. Qual foi, Léo, o maior desafio que você enfrentou nessa jornada como empreendedor? E depois eu queria que você deixasse também aqui, quem sabe, algum conselho, né, algum ensinamento,
alguma dica para o empreendedor, não importa se ele é pequeno, se é grande, Tá. podemos avançar nessa linha aí. Show, fechou. Cara, exatamente isso. Meu maior desafio foi crescer rápido demais. Isso é até. Eu nunca achei que eu ia ter um desafio assim, pô, crescer é lindo, maravilhoso, vambora, só sai crescendo, tá. Mas quando você começa a crescer rápido demais, te falta experiência aí do meio do caminho que você iria adquirindo. Então, assim, é aquilo que eu falei lá atrás. Pô, a gente saiu ali, a Olympus faturava 200 mil, 300 mil por mês, isso em outubro. Em novembro a gente faturou 22 milhões. Cara, foi uma loucura. Aquilo ali subiu de um jeito, tipo assim, putz, tá pronto, somos a melhor empresa do mundo, viramos a Apple, vamos crescer, vamos continuar faturando. Então, pra mim, o mais difícil foi essa crescida muito rápida, que começou a faltar experiência ali de saber como lidar as coisas. Então, logo no início, eu já falei assim, pô, beleza, vou trazer um board, né, vou trazer uma diretoria, trouxe pessoas mais experientes em cada uma das áreas, só que faltou exatamente essa experiência e bateu, cara, uma coisa que eu achei que não era comum, mas é muito comum, bateu aquela solidão do CEO, de tipo assim, cara, o que eu faço agora? Eu já trouxe um diretor aqui de vendas, eu trouxe um diretor de produto, eu trouxe um diretor de marketing, eu trouxe um diretor financeiro, eu trouxe um diretor de RH, o que eu faço agora? O que sobrou pra mim fazer? Então, pra mim, a maior dificuldade que eu tive foi crescer muito rápido e não saber o que fazer naquelas situações, só que eu já tinha uma empresa gigantesca, com 120 funcionários, com a folha de mais de 1 milhão pra pagar todo mês, então não dava tempo de eu errar. Não dava tempo eu precisava de um tempo. Ah, beleza, eu vou aprender aos pouquinhos ali. Então, pra mim, a maior dificuldade, o maior desafio que eu tive foi esse. Foi crescer muito rápido, só que eu cresci o faturamento. Eu não cresci a minha experiência. A experiência se manteve, que eu fui aprendendo depois como lidar com as situações. Só que eu cresci a empresa, cresci custo, e eu já tinha que ter a experiência de alguém que tinha uma empresa daquele tamanho. Geralmente, Léo, as regras do jogo mudam, né? O que te levou até aqui não é o que vai te levar até o próximo degrau ali. E entra também um pouco do papel do mentor, né? Eu sei que tá 100%. um pouco depravado, assim, porque qualquer pessoa virou mentor e tudo virou mentoria, mas você pega alguém que tem experiência no mercado que você atua, que já trilhou essa jornada anos atrás, que passou por isso algumas vezes, o cara te fala, Léo, ó, cara, o caminho é esse daqui. Os seus próximos passos são esse. Deve ser por isso que você entrou no G4 também. Exato. Cara, muito bem respondida a pergunta. Eu acho que esse desafio é um desafio grande e que tem muita gente na torcida pra chegar lá. Exatamente. Mas quando chegar, você vai entender o que é a dor na carne, o sofrimento, a ansiedade, o desespero e a incerteza que bate no coração. Exato. Não é isso? Demais. E pensando até nisso, o que você pode ser até com base nesse desafio, o que você poderia deixar de dica para esse empreendedor que tá passando por essa jornada, que não chegou, que vai chegar nessa fase que você passou por esse problema aí? Cara, sobre dica, eu sempre gosto de dar dicas práticas, sabe? Uma coisa muito prática. E pra mim, assim, meu maior aprendizado de como organizar uma empresa foi esse, é o que eu vou passar pra vocês aqui agora. Eu sempre parei pra pensar, quais são as métricas mais importantes da empresa? É o que a gente chama lá de CAC e LTV, né? Que basicamente CAC é o custo de aquisição pra você trazer um cliente e LTV é o tanto que você ganha com esse cliente, que no final das contas é o seu lucro, né? Se você custa R$1 pra você trazer o seu cliente e você ganha 3, no final você tá lucrando 2, que é o mais importante de toda empresa. Então, hoje, eu não só são as métricas mais importantes pra mim, mas eu divido a empresa assim. E se eu fosse começar de novo, eu não começaria com, pô, vou trazer uma pessoa de marketing, vou trazer uma pessoa de suporte, vou trazer uma pessoa de vendas, vou trazer uma pessoa de tecnologia. O que eu faria é, cria 2 departamentos. Um departamento de aquisição de clientes, né, que é o CAC, e um departamento de LTV. Basicamente é o quê? Pô, vamos falar de e-commerce aqui, tradicional, se você está começando no e-commerce. Você precisa das pessoas que vão atrair seus clientes, então seja lá seu time de marketing, seja seu time de vendas, né, não sei se você vai precisar de vendas ali no início, e do lado de cá, você precisa das pessoas que vão fazer a venda para esse cliente e vão aumentar o faturamento desse cliente, vão aumentar o LTV. Então você vai precisar de um CS, né, de um suporte ali, que não vai deixar o cara dar um reembolso, que vai vender um outro produto para esse cliente. Você vai ter um time de venda só para vender upsell, só para vender order bump, só para aumentar cada vez mais esse LTV. Você vai ter um time de vendas que vai fazer uma revenda ali em cima. Então, para simplificar as coisas e para facilitar da maior forma possível, eu começaria um novo negócio, tendo um time aqui focado em atrair clientes e fazer essa aquisição desses clientes, e do lado de cá, um time focado em aumentar o faturamento de cada um desses clientes que entrou. Então facilita tudo, ao invés de você ter time de marketing, time de CS, time de vendas, time de tecnologia, um time que é responsável por atrair
clientes e o outro time é para aumentar o faturamento desses clientes. Aí vai depender do seu modelo de negócio, se você é uma tecnologia, se você tem um modelo de SaaS, enfim. Aí você começa a estruturar, entender melhor quem que é responsável por atrair e quem que é responsável por aumentar cada vez mais seu faturamento, mas você não se perde nessa métrica que é a mais importante para sempre da empresa. Poxa. Não adianta nada você tá trazendo um cliente por R$1 e tá ganhando R$1 do lado de cá. Cadê seu lucro? Tá lucrando aonde? Então, eu dividiria assim, até em departamentos também. Muito bacana, muito bem colocado, Léo. E é importante também pegar a dica do Léo aqui e adaptar a tua realidade de negócio. Quando a gente fala de tecnologia, você fala de uma empresa onde o crescimento ele tem que ser acelerado, você pensa no iFood, pensa no Rappi. Cara, a grande questão ali é aquisição, aquisição, aquisição. Quando você traz esse negócio para o mundo do e-commerce, é uma tese que eu defendo muito dos multicanais de venda. Quando você vende dentro do marketplace, que é a melhor forma de você começar, de você validar, de você acelerar o seu volume de venda, você não tem essa curva, esse LTV, né, que é a venda ali no tempo de vida útil que o cliente tem com você. No site você consegue fazer isso. Então imagine que você tem um e-commerce, você tem esse volume de venda transacionado pelo teu site, você até aceitaria fazer as primeiras vendas sem lucro, às vezes até tomando prejuízo, ou com a margem de lucro pequena, para que você pegue essa base de cliente e você trabalhe ela ao longo do tempo para fazer novas vendas, fazer a segunda, a terceira, a 10ª venda para esse cara, e nesse volume, nessa curva de compra que esse cara tem ao longo do tempo, você vai, talvez, tirar o prejuízo e sim equilibrar a régua ali para fazer essa aquisição ter valido a pena. Exatamente. E aí você tá no e-commerce, você olha para o e-commerce hoje, a grande maioria, inclusive eu até recentemente, não aproveitava bem essa base, então você tem que ter um CRM bem estruturado, colocar essa base lá dentro e, claro, tem que definir uma boa estratégia de marketing e venda para você não ficar mandando qualquer coisa através do CRM para encher o saco da sua base de clientes, senão ninguém nunca mais te abre teu e-mail, a taxa de rejeição vai lá para cima. É importante você usar essa base para equilibrar a conta, para a conta fechar. Quem trabalha no e-commerce sabe, cara, produto geralmente hoje é commodity, ou você tem uma base extremamente forte, onde você constrói marca, onde você constrói reputação e faz marca ao longo do tempo, para que lá na frente você diminua essa fricção com o gasto com publicidade. Foi fenomenal o que você trouxe aqui, está acontecendo nos Estados Unidos, onde está quase insustentável pagar pela venda todo dia. E eu tenho certeza que o pessoal que viu o podcast aprendeu muito, vai tirar muitos insights. O que eu quero para finalizar aqui, Léo, você é um cara que tem conteúdo, que tem mais uma pegada lifestyle na rede social, mas tenho certeza que pode contribuir muito no dia a dia para ensinar a galera aqui. Quero que você deixe aqui, quem sabe, o teu negócio, quem sabe a sua rede social pessoal, ou alguma coisa que o pessoal te encontrar aí para fazer um contato e quem sabe tirar uma dúvida, te contratar para alguma coisa. Show? Beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o espaço para poder falar pro pessoal, que bom aí que deu para contribuir um pouquinho aí com o meu conhecimento, com a minha jornada ao longo do tempo. Hoje eu não vendo curso, não tenho mentoria, não tenho essas coisas. O cara tem alguns milhões na conta, gente. Vai ter um saco com esse negócio. Não, mas na verdade eu nunca me senti muito capaz de... eu não tenho uma metodologia para eu vender um curso. É óbvio que eu sei ajudar uma pessoa se eu ver o caso a caso ali. Mas assim, quem quiser bater um papo, conversar um pouquinho, me chama lá no Instagram. Meu Instagram é leoavilabr. E quem quer começar no e-commerce, cara, hoje a gente é especializado em quem tá começando. A gente recusa várias empresas, várias grandes empresas, chegam pra gente, cara, monta meu e-commerce. Não é assim, cara. Aí você precisa de uma empresa especializada nisso, que você já tem um negócio grande. A gente é especializado em quem tá começando. Então, assim, pra você que tá começando, é aquilo que eu falei. Recomendo muito o dropshipping, você começar no modelo de dropshipping. A partir do momento que você validou um produto, aí você passa pro modelo tradicional. Por quê? Você já vai ter caixa, você já vai ter grana para você investir, você já vai ter um pouquinho mais de experiência, você já vai saber como vender pro seu cliente, e a gente consegue te ajudar nisso. Então hoje, se você entrar aí, pode ser tanto no Instagram da Olympus ou no site da Zendrop, a gente cria a sua loja 100% gratuito, tá bom? É 100% de graça em 12 minutos. O que é isso? É uma inteligência artificial que cria sua loja, deixa sua loja pronta, já com produtos no modelo de dropshipping, para você começar a vender. Essa é a sua loja que você vai vender milhões, que vai crescer? Não. É a sua primeira loja. É para você começar a vender. Pra você fazer suas primeiras 10 vendas, 20 vendas. E aí depois você pega essa grana e reinveste. Pô, vou melhorar aqui, vou criar uma loja nichada, vou, sei lá, contratar um influencer, vou melhorar
aí sim você começa a investir mais em deixar seu site mais aprimorado. A gente tá pra começar, cara. Por quê? A gente viu que a maioria das pessoas nem começavam. Então a gente entrou no mercado pra ajudar as pessoas a fazer as primeiras 10 vendas, 20 vendas. E aí depois, automaticamente, você consegue ir sozinho ali, já evoluindo. Então pra você que tá querendo começar, entra aí no nosso site. O nosso Instagram é OlympusBR também, pode clicar no link da nossa bio. Cria o site lá, rapidinho, em 12 minutos seu site já vai estar pronto, só se você seguir o passo a passo ali inteiro que a gente faz. Começa a vender os produtos, segue lá os primeiros passos ali que a gente dá pra você começar a vender os produtos, e aí depois que você já tiver feito a primeira venda, fez 10 vendas, aí você começa a reinvestir de volta no seu negócio e crescer, criar uma marca, que é o futuro, tá? Por isso que eu falo, dropshipping a longo prazo não é um negócio. Você tem que criar uma marca, você tem que criar uma experiência ali por trás. E o dropship ele acaba não possibilitando você fazer isso tudo, né? O produto não tá com você, o produto tá com outro fornecedor, você não consegue colocar sua marca ali, sua margem é menor. Então, o que eu sempre falei é, cara, o dropship é muito bom pra você começar, e aí depois você vai estruturando e vai criando sua marca. E, óbvio, sempre que você vai lançar um novo produto, você pode fazer no modelo de dropshipping e também na sua curva C, que foi o que eu falei lá atrás, também a gente recomenda modelo de dropshipping. Mas, clica aí no link da nossa bio, OlympusBR, cria sua loja aí em 12 minutos e começa a fazer as primeiras vendas. Legal demais, Léo. Então é isso aí, pessoal. O link do Instagram do Léo vai estar na bio aqui do podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Léo Ávila BR, segue o nosso convidado aqui, tenho certeza que você vai aprender bastante, acompanhar também o lifestyle de um cara que vendeu uma empresa. E pra gente aqui, acompanha a gente na rede social, meu Instagram é @franciscolimant, no Instagram, Podcast na Veia no Instagram, no YouTube também tem o Podcast na Veia lá, com todos os episódios para você acompanhar. Também estamos no YouTube, você pode entrar lá e assistir imagem e vídeo de alta qualidade, sempre com especialista, com empreendedores de verdade aqui, trazendo o melhor do conhecimento, a maior especialidade, e as perguntas aqui são sempre boladas aqui para tentar extrair o conhecimento, para inspirar você. E é isso, empreendedorismo de verdade você encontra aqui no Podcast na Veia. Até o próximo episódio.